Queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar uma temática de aula sobre as religiões, tá? Então, as religiões como uma manifestação cultural importante dos seres humanos e vamos conhecer um pouco sobre as características gerais das religiões, certo? Então, vamos lá. As religiões, elas foram uma das primeiras manifestações culturais dos seres humanos. A gente pode falar que a religião, ela é uma experiência universal. Por quê? Porque em todos os lugares do mundo, os grupos sociais, eles que tinham a necessidade de explicar e conhecer a origem do universo e dos humanos. Então, eles criaram a religião como uma forma de dar essas explicações, né? De fornecer essas explicações para eles. A etimologia, né? A origem da palavra religião vem do latim e significa respeito, reverência em uma crença em algo que é superior, certo? Então, por que as religiões foram criadas, né? Com qual objetivo que isso aconteceu? Elas surgiram com o intuito de explicar o surgimento do mundo e dos seres vivos. Elas serviam e servem para dar sentido às vidas das sociedades, ok? Então, o objetivo da criação das religiões era a explicação do mundo, então criar um sentido para a vida dos grupos sociais. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características das religiões, tá? Então a gente tem, no geral, algumas características aí que é importante vocês guardarem esses termos, porque a gente sempre vai utilizá-los dentro das aulas de história. Então, as primeiras religiões que surgiram, elas eram religiões politeístas. Então, o que significa isso? Poli é vários, teísta, crença. Então, significa que esses povos acreditavam em vários deuses, ok? Dentro das aulas de história, a gente vai falar um pouquinho dos povos da Mesopotâmia, do Egito Antigo, da Grécia Antiga, que tinham esse tipo de crença. Atualmente, né, as religiões aí indígenas, o hinduísmo na Índia, são religiões politeístas. Ao longo do tempo, lá na antiguidade, surgiram as religiões monoteístas. Então, mono significa teísta, crença. Então, significa que esses povos acreditavam em um único Deus. Como exemplo dessas religiões monoteístas, nós temos o cristianismo, então, como por exemplo a Igreja Católica e as outras religiões cristãs, e temos o judaísmo e o islamismo, certo? Então, são as principais religiões monoteístas que existem no mundo. Temos também as religiões não teístas, né, que não têm um culto a um ou mais deuses. Como exemplo, a gente tem o budismo e temos as pessoas que não acreditam em Deus, né? Que apesar de não ser uma religião formal, essas pessoas elas têm uma crença em não acreditar em Deus, tá? Então isso também é uma crença e é uma crença que a gente deve respeitar. E aí a grande questão, né? O porquê que nós precisamos estudar religião? Porque, como a gente já falou, a religião ela faz parte de um processo cultural histórico de cada povo, certo? Então, cada povo, a gente pode até trazer para a nossa vida individual, cada um vai ter a sua religião e cada um vai ter essa crença. Só que dentro da história da humanidade, também existiram e ainda existem muitos conflitos por causa da religião, certo? Então, se a gente não procurar conhecer as religiões, compreendê-las, a nossa tendência é ser preconceituoso e etnocêntrico, certo? Então, a gente estuda as características das religiões sem o objetivo de ter uma catequização, para que a gente possa compreender essas diversas religiões como algo natural dos seres humanos
natural não, né? Cultural dos seres humanos, como uma prática cultural, e que a gente deve respeitar, certo? Então eu vou ler aqui para vocês, ó. Pois é uma manifestação cultural importante na vida das sociedades. Cada povo criou sua religião e devemos conhecê-las para que possamos compreendê-las melhor. Enxergar aquilo que é diferente de nós com um olhar aberto ao novo, ao diferente, a fim de que possamos reconhecer e valorizar a diversidade religiosa do mundo. O objetivo é não ser etnocêntrico, tá? Então é não ter esse olhar preconceituoso com as outras religiões. E aí, para a gente iniciar um pouco falar um pouquinho mais sobre as religiões, as primeiras religiões que surgiram, que né, foi desde a pré-história, as pesquisas arqueológicas indicam que eles já tinham crenças religiosas. Então, as primeiras religiões, elas eram politeístas. Então, lá na pré-história, os povos primitivos, eles acreditavam que o frio, o calor, o sol, a chuva, uma seca, tudo isso era manifestação dos deuses, certo? Então, eles acreditavam que os elementos da natureza representavam deuses, né? E por isso eles começaram a criar rituais, né, para cultuar esses deuses, em sinal de respeito a eles. Certo, pessoal? Então, nossa aula hoje é sobre a religião, tá? Acabou. E é mais pra gente, né, procurar respeitar essa questão das religiões, certo? Muito obrigada, até a próxima.